Professores do Reddit, qual é a sua melhor história de ler a nota para a classe? No colégio, uma garota da classe passou um bilhete para outra garota, perguntando se ela tinha um absorvente interno ou absorvente interno. O professor explodiu completamente, começou a gritar com eles e pediu que lessem em voz alta. Eles o fizeram, e o professor, que era um homem mais velho, imediatamente se acalmou e desistiu. Acho que ele ficou mais envergonhado do que as meninas. Uma vez, um aluno passou uma nota e eu pedi para ser lida. Leia. Bicho to take KKN. Os bastardos estavam jogando uma porra de uma partida de xadrez por correspondência durante a minha aula. Eu os deixo continuar. Minha então noiva era professora de matemática do ensino médio. Um dia ela pensou ter visto uma nota sendo passada, mas ela não tinha certeza, então ela esperou. Então ela pensou ter visto de novo. Finalmente ela o viu, se aproximou e o pegou. Era um cartão de casamento, assinado por metade da classe antes de ela pegá-lo. Ela chorou. Aluno, não professor. Talvez na quarta ou quinta série uma criança está tentando me passar um bilhete e é pega pela professora. Eu não estava prestando atenção de onde veio, só percebi quando estava prestes a ser entregue a mim. Ela o faz ler o bilhete na frente da classe. Ele lê o bilhete e diz: "Você quer ser meu namorado? Gosto da maneira como seu bumbum se move quando você anda." Eu exagero e digo: "Eu não sou gay." E o menino diz: "Não escrevi que veio da Tasha." Todos riem e ela e eu estamos extremamente envergonhados. Depois da aula, vou falar com ela no armário e ela diz: "Sim, eu escrevi, mas não gosto mais de você assim." Diz a lenda que ainda estou solteiro até hoje. Quando eu estava no HS, um garoto passou um bilhete para outro garoto sutil. Os dois se sentaram atrás de mim na mesma fila. O garoto nem leu, colocou no bolso, mas a professora viu. Ela o fez se levantar e disse-lhe para puxar o bilhete. Ele recusou. Ela disse a ele para puxar a nota novamente e ele recusou. Ela realmente enfiou a mão no bolso e disse algo parecido: "Vamos ver o que você está escondendo da aula." Ela viu o conteúdo e ficou branca. Ela agarrou os dois meninos e os levou para o escritório imediatamente. A nota, que descobri mais tarde, dizia algo parecido com "pacote deixado na segunda lata de lixo da terceira sala vazia", ou algo assim, com arma. Você não vai precisar. Não estrague tudo. A polícia encontrou uma pequena quantidade de heroína e uma pistola 22 sem munição na referida lata de lixo sob alguns papéis amassados. Isso se transformou em uma confusão em que as crianças alegaram que nenhum dos dois escreveu o bilhete e não eram o destinatário pretendido. Então a escola disse que iria expulsar todo mundo daquela fila de carteiras que nossos pais praticamente pararam. A polícia tentou vasculhar todas as nossas casas, mas meus pais se recusaram a permitir que alguém entrasse em nossa casa. Eu estava na banda na época e tinha que fazer um teste de drogas a cada 6 semanas. Meus pais acreditaram em mim, então se recusaram a permitir que a polícia revistasse a casa. O evento nunca foi punido porque eles nunca puderam provar nada além do que o professor viu 2 crianças passarem um bilhete. Cerca de 4 anos após a formatura, vi no MySpace, sim, há muito tempo, que um deles morreu com uma overdose e o outro foi preso por seu assassinato. Eles nunca o pegaram pelo assassinato, por fornecer drogas a um druge, mas o pegaram por drogas. Um aspecto positivo. Eu estava subordinando uma classe de longa data. Um dia, percebi que alunos passavam discretamente um pedaço de papel enquanto eu dava aula. Fui buscá-lo. E descobri que era uma petição assinada por cada aluno solicitando que eu permanecesse seu professor pelo resto do ano. Na aula de saúde, estávamos falando sobre ereções e como elas se enchem de sangue. Meu primo pegou um pedaço de papel e escreveu: "Seu pênis está cheio de sangue", e jogou em algum garoto popular. O professor o pegou e você pode vê-lo morrer por dentro por causa da imaturidade dos alunos da 8ª série e como ele tem que ensiná-los para uma carreira. Não sou professor, mas quando estava no ensino médio, comecei uma nota na última fileira da classe, que foi aprovada e lida por quase todos os alunos. O professor o agarrou quando passou por ele, quando havia apenas 3 pessoas que não leram. Acho que ele ia ler em voz alta para a classe, mas ele olhou antes de ler. Tudo o que dizia era que o zíper da calça estava abaixado.
Com todo o respeito por ele, ele calmamente fechou o zíper e continuou a ensinar. Aluno, não o professor. Na minha aula de termodinâmica da faculdade, o professor disse que não se importava se recebêssemos uma mensagem de texto na aula, no entanto, ele se importava se estivéssemos usando nossos toques. Portanto, a regra dele era que se você recebesse uma mensagem de texto e seu telefone tocasse alto o suficiente para que toda a sala ouvisse, você tinha duas opções. Você pode ler o texto em voz alta para toda a classe ou pode trazer donuts para todos na aula seguinte. Éramos cerca de 20. É claro que todo mundo mantém seus telefones no silêncio, então isso nunca acontece. Até bem no meio de um dos exames, quando o telefone do professor recebe uma mensagem de texto e toca alto e bom som no meio do exame. O professor congela, dá uma olhada em seu telefone enquanto todos nós começamos a rir e diz: "Acho que vou trazer rosquinhas para vocês na quarta-feira." Eles estavam deliciosos. Um dia, no ensino médio, quando o Nintendo Wii foi lançado, você poderia adicionar outros amigos online para certos jogos Wii Online compatíveis, compartilhando um código de série de 16 números ou algo por aí. Sentado no final da nossa aula de ciências do 7º período, 3 de meus amigos e eu começamos a trocar e anotar nossos códigos de série do Wii em um pequeno pedaço de papel. Nós o passaríamos e compartilharíamos conforme o passássemos e os copiaríamos em nossos cadernos. Nosso professor pausa sua palestra enquanto olha para nós, ele apenas se levanta da frente da classe, caminhou até nossa fileira onde nós 4 estávamos sentados, estendeu a mão para meu amigo para pegar o papel com todos os nossos códigos de série e leva um momento para olhá-lo apenas para ver uma matriz de números aleatórios seguidos pela primeira letra de nossos nomes. Ele então olha para nós e depois para o meu amigo com um olhar mais perplexo, aperta os olhos e pergunta: "Isso é algum tipo de piada? Porque eu não faço ideia dessa." Meu amigo que teve que se explicar nos salvou de todo o constrangimento e disse que explicarei depois da aula enquanto ele corava. Felizmente, nosso professor era um cara muito legal e aceitou essa resposta e nos disse para deixá-la de lado. Dissemos a ele depois da aula e ele entendeu, mas também disse que esperava algum tipo de código elaborado de que estávamos criptografando mensagens haha. Não é uma nota, mas uma pergunta anônima para a classe. Na aula de saúde no primeiro ano do ensino médio, tínhamos que escrever perguntas anonimamente sobre sexualidade e o processo reprodutivo, e o professor puxava um cartão aleatório, lia a pergunta e respondia com uma resposta de livro didático. A dita professora era muito religiosa e muito aberta sobre sua fé de uma forma que quase parecia paternalista. Então, fiquei surpreso quando ela puxou e leu um cartão que dizia: "O que significa a palavra bucerta?" Ela olhou para o cartão, olhou para todos nós com calma e, em seguida, começou a consultar a Wikipédia e outras mídias da web para nos informar sobre a origem da palavra, sua conotação e como ela é usada de forma diferente em todo o mundo. Fiquei meio chocado que ela só queria que soubéssemos o que significava, como se dissesse: "Não pareça um idiota se quiser usar essa palavra em uma sentença." Eu ensinei por uma década em uma área realmente difícil. Interceptei muitas notas e fui muito desavergonhado na humilhação pública dos meus filhos. Eu li um monte de coisas ruins em voz alta. No entanto, um momento realmente legal que se destacou foi quando a garota super popular e borbulhante de Latina se sentou ao lado do estereótipo deprimido e esquisito garota branca de banda de teatro. Eu os vejo passando notas que são realmente incomuns. A garota da banda parecia desligada e chateada, mas eu deixei passar porque parecia que havia algo mais acontecendo, e a garota latina era uma garota muito legal. Não achei que ela fosse intimidadora nem nada. Pedi às meninas que ficassem por um segundo e perguntei o que estava acontecendo. A menina latina disse: "Eu estava preocupada com ela, ela parecia mais triste do que o normal. Então, eu queria ter certeza de que ela é legal." Perguntei à outra garota se era isso que estava acontecendo e ela disse sim, e me mostrou as anotações, o que foi uma verdadeira conversa sobre garotos, relacionamentos e sentimento de solidão. Foi tão doce. Perguntei se eles precisavam de mais tempo e os dois disseram que sim. Eu poderia dispensá-los da próxima aula e eles perguntariam se poderiam relaxar e conversar mais. Eu disse que sim, porque você pode apostar que bem-estar e saúde mental são muito mais importantes do que o currículo.
Eles realmente tiveram um momento, e pareceu ajudar os dois. Isso era como alunos do 10º ano. Eu pude vê-los realmente desenvolver uma boa amizade nos próximos anos. Vão, meninas. Onde quer que estejam agora, espero que ainda sejam amigos e estou feliz por ter ajudado a facilitar isso. Outro não professor aqui, mas meu professor da 7ª série normalmente sempre usava uma camisa social para a aula e parecia muito apresentável, mas neste dia ele estava com as mangas arregaçadas. Bem, todo mundo amava esse professor, mas meu pensamento imediato foi escrever um bilhete para meu amigo sentado ao meu lado dizendo que seus braços eram super peludos, e esse bilhete foi passado para frente e para trás conosco, contando piadas sobre isso. Nada malicioso ou excessivamente maldoso, apenas que não achamos que ele teria braços tão peludos. Acabamos sendo pegos, e entre as aulas ele nos chamava de lado e nos alertava para não passarmos notas, e como era a primeira vez que isso acontecia, ele jogava fora sem ler e nos deixava ir. Bem, alguns meses se passaram e ele decidiu usar mangas curtas novamente, e seus braços estavam visivelmente menos peludos. Eu sei que crianças de 12 anos não têm a maior bússola moral, mas até hoje ainda me sinto tão mal que minha pequena nota idiota pode tê-lo deixado tão constrangido sobre algo tão sem importância. Sinto muito, Sr. Fifield, onde quer que você esteja agora. Não sou professora, mas uma vez escrevi uma carta de amor para um cara quando tinha 9 anos. Quando fui pego, um cara levou a culpa e leu para toda a classe. Ele nunca disse quem o escreveu. Obrigado, Dev. Não um professor, mas algo que um de meus professores me disse fora da escola. Os alunos estavam aprendendo sobre as propriedades das rochas e minerais. O primeiro aluno escreveu, "O que é decote?" em uma nota, referenciando a propriedade mineral. O segundo aluno respondeu com uma descrição da anatomia humana.